Olha, as pessoas andam desistindo muito do seu sonho, né? Então, o que eu diria hoje aqui para você e para os seus telespectadores é que para que você nunca desista do seu sonho. Não importa se te chamarem de louco, todo sonho é loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui para mais um podcast com uma pessoa incrível. Eu vou ler aqui para vocês, eu acho que ele passou mais tempo em banco de escola do que qualquer outra coisa. Vamos lá. O meu convidado é formado em Direito e fez pós-graduação em Administração, MBA em Marketing, mestrado em Psicologia Organizacional, além de cursos de extensão pelas Universidades de Richmond, não sei nem falar isso, depois ele fala, e na Califórnia, Estados Unidos. Doutor honoris causa pelo Conselho Ibero-Americano em ONU a la Calidad Educativa. Nossa, ele vai falar tudo isso aqui. É conferencista e realizador de cursos e seminários destinados ao desenvolvimento de pessoas e empresas. O autor de 12 livros publicados no Brasil, e sua obra já foi traduzida para a Itália, Alemanha, Rússia, entre outros países. Colabora com artigos em diversos sites, jornais, revistas, televisão, em todo o território nacional. O meu convidado é César Romão, escritor deste livro que ele me autografou há mais de 10 anos. César, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui. E a minha primeira pergunta é: quem você é? E o que você acha que as pessoas pensam de você? Marcelo Ferraz, é um imenso prazer estar aqui com você. Já acompanho o seu sucesso aqui nesse podcast. Parabéns. É um sucesso merecido. Parabéns. Te admiro muito. Quem eu sou? Sou César Romão, pai do Breno, do Arthur, do Igor, avô do João, amigo do Marcelo, marido da Thaís. Marido não, né? Agora é cafona falar marido, né? Tem que falar homem, esposo. Agora tá uma coisa aí que eu nunca vi nada de igual. A minha é minha, então é minha mulher. E como profissão, eu escolhi seguir a carreira de escritor. Né? Então, eu acho que quando a gente pergunta assim, quem é você e tal, as respostas, pelo menos para mim, né, devem partir pelo lado humano. Porque escritor é profissão, empresário foi profissão, jornalista é profissão, né, radialista é profissão. Eu acho que as pessoas têm que olhar um pouco mais para elas. E vou lhe dizer uma coisa. Se você fizer essa pergunta para um grupo de pessoas, talvez a maioria comece pela profissão. Comece pela profissão. Mas você é algo relacionado ao seu comportamento humano. Né? Pai, avô, filho, e é por aí. E quem e como você acha que as pessoas te veem? Então, houve um tempo que eu me preocupava um pouco com isso. Né? A gente, quando está começando a carreira, a gente quer sempre saber, pô, o que será que vão dizer? O que será que vão pensar? O que será que... Então, era uma preocupação que eu tinha. Com o tempo, eu descobri que o que as pessoas pensam sobre mim é problema delas. Eu não trabalho mais para entender o que as pessoas pensam. Eu faço o meu trabalho. Tem muito profissional hoje, em diversas áreas, que se ele fosse se preocupar ou como é que as pessoas o veem, provavelmente o trabalho deles seria interrompido. E eu vou lhe dizer por quê o que as pessoas pensam a meu respeito é problema delas. Esse livro que você mostrou, ele teve 22 negativas. E só depois de 22 negativas em editoras nacionais é que alguém resolveu editá-lo. Alfredo Machado, fundador da editora Record, a maior editora da América Latina na época. Hoje, acho que ainda é.
E a gente ficava sempre preocupado, porque se eu for escrever preocupado, né, você não escreve, porque escrever é inspiração, é algo que vem do que eu chamo de akasha, né, da memória do universo, da sua memória existencial. E a preocupação tira essa liberdade quando você se preocupa com o que os outros vão pensar. Quando eu te apresentei, eu falei 12 livros. Hoje, Ao longo da carreira, 25 livros, estão em 51 países hoje. A inteligência artificial ainda não me reconheceu, porque se você pergunta, ela fala 8 livros, nenhum é meu, são de colegas. E se você pergunta aos países, ela fala 2, é Brasil e Portugal, então são 51. E eu me sinto privilegiado de não ser reconhecido pela inteligência artificial, porque isso mostra que ela não é tão inteligente e nem tão artificial. legal. Cada livro é um filho, Romão, como se fosse um filho. É mais ou menos isso. Por que dizem que cada livro é um filho, né? Porque a gente se dedica com a alma, com o espírito, a gente tem paciência, né? Quem tem filho, eu tenho 3. A competência número 1 para você criar filho é a paciência. Eu tenho até um caso que aconteceu recentemente, impressionante. Eu fiquei chocadíssimo, porque a vida inteira eu tenho um automóvel que eu gosto muito, é um automóvel antigo, e a vida inteira eu quis que os meus filhos, algum deles, né, ligasse, andasse, pusesse para frente, pusesse para trás, levasse para abastecer, Nunca nenhum deles quis chegar perto do carro. E recentemente eu levei o carro para uma exposição, e aí veio um pessoal da Venas de Garagem, um programa sensacional sobre carro antigo, e falou assim: bom, você daria uma entrevista? Eu falei: não, eu não dou entrevista sobre o meu carro. Entrevista meu filho. Mas eu falei porque achei que o meu filho ia declinar do assunto. Marcelinho, esse menino deu um show, ele sabia tudo do carro. Aí eu olhei para a Thaís e falei assim: você está ouvindo? Ele sabia absolutamente tudo. E durante toda a vida ele não quis nem chegar perto daquele carro. Então, a gente às vezes acha que o filho não está prestando atenção, né? Esse jeitão dessa juventude. E por isso que a gente fala que escrever um livro é como ter um filho, porque são praticamente os mesmos comportamentos que a gente tem. São 25 livros ao longo da carreira. Tem algum preferido, assim, que você fala, o Romão foi matador? Então, eu sempre me dediquei igualmente a todos eles. A Semente de Deus foi o primeiro, foi o meu grande best-seller, é o meu grande best-seller. Aí vieram os outros. Por exemplo, você está com um livro aqui que eu levei 15 anos para escrever, numa época que a internet ainda era discada. Então é um livro que eu escrevi fazendo pesquisas mesmo, sabe? Eu levei 15 anos. Eu achei que esse seria o meu livro mais vendido. Eu achei que ele ia superar a Semente de Deus. No entanto, olha que interessante, ele é o meu livro menos vendido. Não é que ele não vende muito, mas vende menos, é o que menos vende. Então, essa perspectiva que às vezes nós temos, né, daquilo que a gente está fazendo, nem sempre é aquilo que o público está pensando, é aquilo que o público vai eleger. O verdadeiro sucesso de um livro, e de uma música também, é quando o público elege. É o público que elege você um best-seller ou não. É esse aqui, ó. Um homem... E seus discípulos. Ó, uma dica aqui, tá? Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o Romão. Vamos lá. Qual a frase mais inteligente que você já ouviu? Nossa, foram muitas. Quando eu falei, pô, deu aquele... Foram muitas. Eu tenho uma que eu gosto muito, não porque é minha, não é porque é minha, não, mas é uma frase que eu gosto. Ela foi uma inspiração e ela faz um sucesso danado. As pessoas até gravam, regravam. Eu tenho vídeos com ela que passaram de 2 milhões de visualizações aí nas mídias sociais. E ela é bem simples. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. O sim do seu coração
é maior que o não do mundo. Eu sou muito apaixonado pela Bíblia, tanto que o meu livro recente é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. E se eu tiver que escolher uma frase, a frase mais impactante, né, que eu escolheria, seria: amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Essa frase, na minha opinião, é a mais impactante já dita durante a existência humana. Top. Romão, nós vivemos num mundo tão desigual, né? O mundo é um bom lugar para se viver? Marcelo, se você pegar todo o dinheiro do mundo hoje e dividir igualmente, em pouco tempo você terá novamente pobres, miseráveis e ricos. Por quê? Porque a pobreza e a miséria está dentro do ser humano. As pessoas carregam isso com elas. O que é necessário fazer? As pessoas crescerem como indivíduos, como cidadãos, como almas, inclusive. Talvez seja a nossa grande missão aqui na Terra, crescer como alma. E a gente não vê esse movimento. Então, como esse movimento não existe ou acontece de uma maneira muito pequena, as coisas ficam iguais. Mudam para ficar iguais, né? O calendário muda, mas a vida das pessoas continua igual. Se você quiser igualar o mundo, você tem que começar por você. Nós temos que ser a mudança que nós queremos no mundo. Então, você vive dizendo que as pessoas não respeitam uma vaga de deficiente. Aí um dia você está com pressa. Rapidinho, para É um rapidinho. minutinho, né? E você para na vaga de deficiente. Nós temos que nos vigiarmos muito em relação a isso. O mundo irá mudar se você mudar. Se você fizer o seu papel dentro do seu espaço de vida. Sempre que eu me pego assim com os grilos, tal, eu ligo para o Romão e falo: Romão, qual é a palavra de hoje? E aí ele me dá uma palavra e a gente fala um pouquinho sobre isso. Qual é a palavra de hoje? Olha, as pessoas andam desistindo muito do seu sonho, né? Então, o que eu diria hoje aqui para você e para os seus telespectadores é que para que você nunca desista do seu sonho. Não importa se te chamarem de louco, todo sonho é loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Legal. Falando um pouquinho mais dos livros, Romão, de onde vem esse dom? É um dom? Como é que você qualifica a escrever, criar, desenvolver uma linha de raciocínio que eu, o Filipinho, o Paulinho, lê e fala: caramba, que legal. De onde veio isso? Como é que é isso? Marcelo, eu tenho duas vertentes como escritor, né? A primeira é a vertente inspiracional. Então, eu tenho vários livros que foram inspirados. A Semente de Deus foi um livro inspirado. Um dia eu tinha uma história na cabeça, sentei e escrevi A Semente de Deus em uma semana. Eu tenho livros de pesquisa, quer dizer, inspiração e pesquisa. Um Homem e Seus Discípulos é um livro de pesquisa. O mais recente, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, é um livro de pesquisa. Gosto muito da Bíblia, a vida inteira fui muito conectado à Bíblia e eu resolvi pegar 60 ensinamentos bíblicos relacionados ao sucesso, escrever de uma maneira contemporânea. O que é isso? Para que as pessoas entendessem. Então, se você ler o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, você vai ficar sabidinha na Bíblia. Vai até dar umas aulinhas aí, porque você vai entender 60 passagens bíblicas de uma maneira muito simples. Então, eu gosto muito de pesquisar. Eu tenho alguns livros que foram feitos sobre pesquisas. Eu tenho o livro Só o Amor Não Basta, foi feito sobre pesquisa de casais. Quando terminavam as palestras, as pessoas vinham e falavam assim: Romão, eu amo minha mulher, mas eu vou me separar. E vice-versa. Eu amo meu marido, mas eu vou me separar. E aquilo me intrigou um pouco. Falei: como é que as pessoas que se amam podem se separar? Porque, para mim, era inconcebível. E aí eu comecei a pesquisar, fiz uma pesquisa com muitos casais. Naquela época eu tinha no meu site um setor de pesquisas, né? Hoje eu não tenho mais, basta você olhar as mídias sociais, aí você já tem a pesquisa, né, que você quiser.
E aí eu resolvi fazer o livro. Só o amor não basta, porque só o amor não bastava para aquelas pessoas. E o livro, ele fala, o título já é esse mesmo, Só o Amor Não Basta. E o livro fala sobre as competências que você tem que desenvolver para amar. Que o relacionamento não se resume só naquele sentimento de amor e de paixão. Ao longo da união, você tem que desenvolver competências. Entender como o homem funciona, entender como a mulher funciona. E esse livro me deu muita alegria até hoje, inclusive não faz muito tempo, eu estava autografando um casalzinho, um garotinho, dois irmãos, acho que eles deviam ter uns 12 anos, mais ou menos, 12, 14. Eles se aproximaram, eu achei bacana, né? É para você? Não, é para nós e tal. E a gente está aqui também para lhe agradecer. Graças ao seu livro, meu pai não se separou da minha mãe e hoje a gente está aqui com eles. Então, o seu livro ajudou muito o casamento do meu pai. Você ouvir isso de uma criança, quer dizer, uma coisa pura, honesta, sincera, dita de alma. Então, esse livro é um livro de pesquisa, né? É um livro de ideias. Então, inspiração e ideias. Essas são as duas maneiras que eu tenho de escrever. Legal. E tem os artigos, né? Eu escrevo Uhum. para mais de 100 jornais hoje. Então, os artigos eles são mais temas atuais. Então, por exemplo, eu pego um comportamento atual, onde as pessoas estão tendo dificuldade, e faço um artigo naquele mês. E esse artigo vai para todos esses jornais e revistas. É. Uma vez eu assisti uma palestra tua falando sobre o ego, né? Os tópicos, 7, 8 ou 9 tipos, né? E quando eu vou prospectar, viu, Pedro? Toma cuidado. Eu observo o tamanho do ego do meu cliente, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Essa história é boa. O ego é uma coisa que a gente... Por exemplo, você sabe que eu fui o primeiro treinador de palestrante aqui no Brasil, comecei em 90, porque as pessoas assistiam a minha palestra, não tinham muitos palestrantes como tem hoje, né? Romão, eu quero fazer isso, me ensina. E aí eu comecei. Em pouco tempo eu fiz um cabide e coloquei na porta lá do setor que eu faço treinamento, e o cabide tem uma placa. Está escrito assim, pendure seu ego aqui, pegue na saída, né? Porque a gente não ensina nada para ninguém que tem ego. Segundo o Enneagrama, nós temos 9 tipos de ego. Só, não tem mais. Mas, de repente, você acha a gente com 14, 15, né? Aqueles egos que não foram estudados ainda. Né? O que é o ego? O ego é o maior inimigo do ser humano. O ego é aquela mentira que o mundo te conta e você acredita, até o dia que você descobre que é mentira e entra em colapso. E como é que o ego chegou no ser humano? O diabo queria dominar o mundo. E aí ele teve a seguinte ideia: vamos colocar um diabinho ao lado de cada anjo dentro do planeta Terra. Aí deu a ordem para que isso fosse feito. Aí o diabo general voltou e falou assim: olha, diabo mor, não deu. Falou, por quê? Ele falou, Deus tem muito mais anjo do que nós temos de diabo. Aí tinha um diabinho treininho ali no cantinho, servindo café, e falou, seu diabo, posso dar uma opinião? Ele falou, quem é você? Não, eu comecei hoje aqui, eu estou só servindo café, eu sou trainee. Bom, fala aí, moleque. E aí esse diabinho falou assim, seu diabo, o senhor não precisa colocar um diabinho ao lado de cada anjo nas pessoas. Basta se eu botar uma gotinha pequenininha de ego em cada ser humano e o inferno estará feito na Terra. E foi assim que o ego chegou. Porque se você analisar todos os grandes conflitos, todos eles, sem exceção, desde as guerras, que para mim são a maior vergonha da raça humana, a guerra manchou a nossa condição de humanidade, ainda vem manchando, né? Até relações em empresas, tudo, você vai ver que o ego prevalece. Se você vê lá uma guerra, você vê que ela começou pelo ego de alguns governantes. Se você encontra um povo carente em um determinado país, por exemplo, como nós temos aqui, é o ego de algum governante. Né? Governa para ele, não governa para o povo, e assim sucessivamente. Se você tiver que vencer uma coisa na sua existência, vença o ego. Por quê? Porque ele pode até te levantar, mas é ele que vai te derrubar. Ele vai fazer com que você perca todas as suas expectativas de existência.
Como é que a gente perde o ego? Facinho. Anota aí, tá? Se não anotar, fica voltando aí o botãozinho do rififi aí, né? Lembra, Marcelo? Fica voltando aí até você guardar. Toda a nossa existência, toda ela, é regida por 5 forças. Eu a chamo de forças existenciais. As nossas forças existenciais precisam estar em convergência e equilíbrio. Se essas 5 forças não estiverem em convergência e equilíbrio, você será vítima do ego. Quais são elas? Primeiro, crença. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, amigos. Quinto, saúde. Não necessariamente na ordem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Você pode misturar, tá bom? Você vai escrever essas 5 forças existenciais num papelzinho e todo dia de manhã, antes de sair de casa, você vai olhar para essas 5 forças existenciais e vai se perguntar: elas estão em equilíbrio? Elas estão em convergência? Por quê? Porque se uma delas falhar, você está perdido. Se uma falhar, você perde as outras. Um exemplo simples. Você no trabalho conseguiu tudo aquilo que você queria, tornou-se o CEO número 1 do seu país, né? Um CEO internacional. Aí você vai fazer uma visita ao seu médico, no seu check-up. E o médico olha para você e fala assim: olha, eu lamento, mas o senhor tem 2 meses de vida. Quer dizer, ele falhou aonde? Em qual força existencial? Na saúde. Ele falhou na saúde. Quando ele falha na saúde, ele vai destruir o resto. Às vezes você chegou onde você queria, mas aí você tem um filho drogado. Falhou aonde? Na família. Por quê? Porque ele alugou o tempo do filho ou da família para se dedicar ao trabalho. Então nós fazemos, muita gente faz isso, quer dizer, aluga aquele tempo da família para se dedicar a outras coisas. Aí um dia a família vai lá e cobra. Para mim, esse é o grande segredo da existência hoje. E todo dia eu olho. Romão, e se não tiver? Corrige, pô, você tem tempo. Hoje eu não me dediquei à minha família, então vai lá amanhã e veja o que você vai fazer. Olha, esse mês eu não fui ao médico. Vá ao médico. Esse mês eu não conversei com um amigo nenhum. Converse. Veja que somos nós que vamos manter em equilíbrio e convergência essas 5 forças existenciais. Eu participei de uma palestra que o Romão estava dando em 1995 ou 96, no Paulistano. E eu estava muito bem. Tinha uma empresa com 48 funcionários. Quer dizer, eu achava que estava muito bem. E aí eu comecei a descontar título com a agiota, comecei a fazer uns rolos danados, cheque, o Romão falava do urso e do caldeirão quente. É uma história que depois eu posso contar com mais detalhe. Larga o caldeirão, larga o caldeirão. E naquele dia eu saí daquela palestra lá no Paulistano, na segunda-feira eu fui para a minha empresa, e aí dos 48 colaboradores, na época a gente chamava de empregados, né? Hoje é colaborador, né? Só ficaram 12. Foi uma grande virada, onde eu consegui pagar todo mundo, resolver parte dos problemas e repensar de como eu ia conduzir as minhas coisas. Então, eu sempre te agradeço quando eu te encontro, quando eu falo do caldeirão quente, que eu era o urso, né? E estava me queimando ali, não largava aquele caldeirão. Vamos contar a história aí. Conta, então. pô. É assim, você viu a situação que o nosso querido Marcelo Ferraz colocou aqui. E essa é uma história sufi. Eu gosto muito de história sufi. Adoro. Então, quando ele me contou esse caso, na época, eu disse a ele assim, falei, meu amado amigo, Marcelo, um urso com muita fome entrou num acampamento e ali estava um caldeirão de comida aromática, pronta para ser comida ali, prontinha, mas o acampamento estava vazio. E o urso rodeou aquele caldeirão até que o urso resolveu pegar a comida. O urso resolveu abraçar o caldeirão
para pôr a cabeça dentro da comida. Só que o caldeirão estava quente. E o urso não entendia o que era quentura, ele não entendia o que era ser queimado. Então, no instinto dele, ele achava que ele estava sendo atacado porque queriam tirar aquele caldeirão dele. E ele se debatia para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas não largava o caldeirão, porque ele achava que alguém queria roubar aquilo dele. E ele era um urso, né, com aquele tamanho todo. A noite chegou, os caçadores voltaram para o acampamento e, quando lá chegaram, encontraram um enorme urso pardo agarrado a um caldeirão, todo queimado, praticamente colado e morto. Na nossa vida, nós abraçamos muitas coisas que a gente deveria largar. A nossa capacidade de existência está mais voltada à nossa inteligência de abandono do que a de posse. Muitas coisas na sua vida é importante você ter consciência de largar, senão você vai morrer agarrado nelas, achando que alguém quer te tomar aquilo, e a vida vai passar. Então, hoje, se você aceita uma sugestão, dá uma olhadinha aí na sua vida, vê o que você tem que abandonar, vê o que está te queimando. Porque tem coisas que, infelizmente, nós não temos capacidade de solução. Abandona, deixa para trás. Larga o caldeirão quente. Vou usar a palavra que você usou. Vai lá. Larga o caldeirão quente, porra! E eu saí de lá e larguei o caldeirão quente, foi muito melhor. E é isso aí. O Romão está falando. Está passando por esses perrengues. Reflita, não morra queimado como urso. Né? Tudo bem que nós somos fortes, nós somos resilientes, nós somos. Achamos que nós somos invencíveis, mas cuidado. Né, Romão? Tenha consciência do que você deve abandonar. Quando nós temos consciência e força para abandonar, a gente vai, você anda. Sabe por quê? Hoje, a maioria das pessoas quer chegar ao destino e não aprende com o caminho. Gente, o caminho é muito mais fantástico que o destino. Porque se você aprender com o caminho, quando você chegar no destino, talvez você esteja até maior do que o destino que te espera. Porque é no caminho que a gente aprende, né? É no aço é no fogo que se tempera o aço. E a vida todo dia quer nos temperar, quer nos dar uma lição. A gente é muito teimoso, é muito turrão. A gente tem aquele amiguinho, né, que a gente falou aqui, que é o ego. Esse danado dá uma força para a gente que a gente não tem. A gente só acredita que tem. É muito comum, né, Romão, você encontrar pessoas, Romão, 26 livros, um homem de um grau de intelectualidade acima da média, porque você estudou, porque você se dedicou, né? Ficar ali fazendo às vezes, e aí isso aí mexe muito no ego, porque são os verdadeiros puxa-sacos, né? Essa é a verdade. E aí é onde tem que tomar cuidado entre a razão e a emoção. Porque a razão e a emoção, fora de equilíbrio, gera o ego aflorado, né? Então, como é que você convive com isso? Como é que você passa por essas? Eu confesso a você que no passado eu faço a meia-culpa, eu tive ego. Eu tive. Porque, imagina só, você entra num lugar, tem 40 mil pessoas lá para te ouvir. Né? E aí tem lá 2.000 com livros. Pô, sou o cara, né? Eu sou o cara. Mas acontece que a vida vai nos colocando determinados conhecimentos, determinados exemplos, que você vai vendo que você não é tão o cara assim. Tanto que eu tenho um exercício que eu fiz já nessa época, né? No início da carreira, eu tinha muito medo. E quando eu saía do palco, eu me analisava. Cara, não posso ser assim, não posso achar que essa gente toda veio aqui por minha causa. E não veio mesmo. Eles vieram por um contexto de um evento. Alguém programou o evento, alguém. Eu sou uma peça disso. Eu não posso achar que eles estão aqui por minha causa. Né? Então, já naquela época, eu fiz um exercício que eu faço todo dia de manhã antes de sair de casa.
eu me olho no espelho, né, e falo assim, César Romão, menos, você não é o que você pensa. E, na realidade, nós não somos o que pensamos ser. Entre o que somos e o que pensamos, existe um gap, existe um espaço enorme. E é melhor você ser o que você é do que o que você pensa. Muito bom. Eu vivi um pouquinho dessa história do ego quando eu fui boxeador, na década de 80. Eu fui bicampeão brasileiro. Fui fazer uma luta com um amigão meu, que é o Bacarolo, até hoje. Né? Eu subi com um salto desta altura. Assim, porque o Bacarolo era de uma academia teoricamente inferior ao BCN, que era o Banco de Crédito Nacional. Tomei uma paulada do Bacarolo, que eu só fui acordar no final do terceiro round. Verdade, fiquei grogue o tempo inteiro. Bicampeão brasileiro, como é que pode? Até hoje, aí deram empate. Deram empate, me deram uma focinha ali, deram empate. Até hoje nós nos encontramos, ele fala, quebrei sua cara, roubaram, né? Quero revanche. Não, agora não dá mais. Né? Mas assim, o salto era dessa altura, realmente, depois quando eu parei para refletir, falei, cara, o que eu fiz? Não treinei direito, não fiz as coisas. Foi um fiasco. E o Pacaembu estava lotado, que era uma seletiva de uma luta do Chiquinho de Jesus que ia disputar o título mundial. Né? Então, foi assim, e a televisão mostrou. Puta, foi uma cobrança gigantesca, né? Mas mesmo assim eu não aprendi, não. Às vezes eu me pego pensando que eu sou mais do que realmente eu sou. Assim. É o ego falando, ele ainda está por aí. Tá por aqui. Você sabe que o exercício da humildade... É isso que eu ia exatamente o que você falou, eu queria respirar ele um pouquinho. Humildade é uma palavra que vem do grego. Humildade em grego é humus, que significa fertiliza o espaço que está. Ser humilde é exatamente isso. Ser humilde é ser humus, é você fertilizar o espaço que você ocupa. E só existe uma maneira de fertilizar o espaço que a gente ocupa, é tendo bons olhos, é praticando o bem. Não existe outra. É só assim que a gente fertiliza, fazendo coisas que podem levar benefícios e itens nutritivos para as pessoas. Então, ser humilde é fertilizar o ambiente que você ocupa. Quando o ego chega, aí você tem que pensar no humus. Você fala, opa, eu não estou fertilizando o espaço que eu ocupo, eu estou fertilizando a minha mente. Eu estou achando isso. Isso é uma autoimagem. Tem uma coisa muito engraçada. Nós tivemos uma fase aqui no Brasil que alguns especialistas americanos vinham, inclusive eu auxiliei na vinda de um deles na época, muito famoso. Hoje ele está com muita idade. E as pessoas faziam regressão. Lembra disso? Eu fiz. Então fazia hipnose, fazia regressão e eu ficava assistindo, porque para mim era uma pesquisa, eu queria aprender mais sobre o tema, né? E aí na regressão era uma coisa muito interessante. Olha só. Gente, não tinha ninguém humilde, não. Um era rei, um foi rei, outro foi princesa, outro foi Cleópatra, o outro foi o maior empresário do mundo, o outro foi Gengis Khan. Não tinha ninguém comum, não tinha ninguém que disse assim, eu amassava palha com barro no Egito para fazer tijolo. Não, ele era o faraó. Né? E aí eu discutia com esse especialista, e olha que interessante. Ele falou, sabe, Romão, para essas pessoas é uma verdade interna. Eu não consigo chegar na regressão de alma dela porque ela tem uma constituição tão forte no consciente que a gente não consegue atravessar. Porque o nosso inconsciente não adormece. Olha que interessante. E não envelhece. O nosso inconsciente não fica velho. O nosso consciente, sim. Tanto que tem pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, o que acontece? Elas lembram das coisas do passado, que ainda estavam no inconsciente. As atuais do consciente, elas não conseguem mais lembrar. Então, olha a barreira que as pessoas têm com relação ao seu alter ego. Quer dizer, ninguém, olha, até hoje, hein? Eu assisti muita regressão.
Mas não teve ninguém que foi uma pessoa comum. Todo mundo foi famoso. Teve uma que era até Edith Piaf, sabe? Nossa. Então, esse, esse autoconceito, né, ele vai além da imaginação. É uma coisa que a gente precisa trabalhar. Quer dizer, será? Né? Pô, você acredita mesmo que você foi faraó? Você acha que você... Não, eu fui. E aí a pessoa ainda contava histórias sobre aquilo, mas tudo criada pelo alter ego. Eu hoje aqui eu fiz duas confidências de fracassos, né? E da minha empresa, 48 colaboradores, eu contei da minha. Eu vou contar uma terceira aqui, Romualdo, para você servir como para ilustrar. Nessas fases boas, eu estava com uma BMW top, top. Comprei lá na Austin, lá. E o meu sobrinho chegou com um carrinho super humilde e tal. E aí, num papo lá de família, eu mandei na canela. Até hoje eu me arrependo de ter dito isso. Falei, cara, o farol do meu carro vale o dobro do seu carro. Num papo bobo de família, sabe, bobagem assim. Falei. Até hoje ele não esqueceu, irmão. Até hoje ele lembra disso. E eu me arrependo de ter dito. Por que a gente tem que tomar cuidado? Por que a gente fala essas bobagens? É o ego em ação. Quer dizer, nós temos como objetivo tentar ser melhor que o outro. No mundo corporativo, se você me perguntar o que estraga o mundo corporativo, é o pódio. O pódio estraga o mundo corporativo, o pódio estraga o mundo do esporte. Primeiro, eu acho que o pódio devia ser no mesmo patamar. Não tem que ter 3 patamares. É um patamar. Quem tem mais ponto, quem tem menos ponto, e acabou. A gente tem que tirar o pódio da vida, porque existe uma necessidade intrínseca do ser humano de mostrar que ele é melhor. A pessoa precisa mostrar que ele é melhor, que o que ele tem é melhor. Por quê? Porque quando você denigre o outro, você se sente bem. Está aí o sucesso das pegadinhas, né, na televisão. Você vê o outro se dar mal, você fala, tá vendo, ele se deu mal. Eu não, eu estou aqui assistindo, né? Ninguém me pegou ainda. Essa necessidade intrínseca das pessoas de se mostrarem melhor, isso é o ego também. Mas é um caminho longo essa vitória sobre o ego, mas ela tem que começar um dia. Você já começou. Só o fato de você relembrar, de você se arrepender, eu não sei se você pediu perdão a ele ou não, se pediu desculpa ou não, mas é um bom caminho você chamá-lo e dizer, olha, lembra aquele dia e tal. Né? Se você fizer isso, você vai estar exercitando o humus, você vai estar exercitando a humildade, e não há ego que resista à humildade. Não há ego que resista à humildade. É como a escuridão e a luz. A escuridão está aí, mas se a luz chegar, acabou. Ó, se você estiver assistindo, desculpa, viu? Não vou falar o nome dele aqui, não. Romão, a gente fala muito do passado, né? E eu fiz um acordo com meu filho, Marcelinho, que eu amo demais, e eu fui fazer uma sessão com uma psicóloga, né? E ela me cobrou, e falou, Marcelinho, pai, que eu fui isso, eu fiz aquilo, nem que eu fui campeão, não. Pensa no futuro, cara. Pensa no futuro, começa a fazer coisas diferentes. E aí, onde eu comecei toda essa história junto com a marca Black Skull, que abraçou o presidente Marcelo Bella, eu estou procurando fazer coisas novas. Né? O futuro, Brasil, futuro, ser humano, como é que você vê tudo isso? Bem, o futuro não é mais passível de previsão, ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E certamente o futuro que está nas prateleiras do mundo não serve para você. O futuro que serve para você é aquele que você irá construir. O que nós temos que pensar? Primeiro, Marcelo, o passado já passou, você não tem como consertar isso. Não tem como você voltar. Não tem como você refazer aquilo que já foi feito, já está escrito. Ficou para a história. Agora, nós temos a chance de remodelar com o futuro, com o novo dia, com a chance que a gente teve hoje de acordar, estar aqui juntos. Então, eu penso que nós
devemos pensar no futuro e por que que a gente tem que pensar no futuro. Isso é importante vocês saberem. Por que que você tem que pensar no futuro? Porque é lá que você vai viver. Você não vai viver no seu passado, você vai viver no seu futuro. Daqui 10 minutos a gente já vai estar vivendo no futuro, daqui meia hora no futuro. Então, por que que eu tenho que pensar no futuro? Porque é lá que você vai estar. Então, já programe o lugar onde você vai estar. Eu me lembro que eu era garoto ainda, e gostava de escrever, e não que eu já me via como sou hoje, com tantos livros, em tantos países, mas eu já me via escrevendo, já me via vivendo uma vida de autor. Né? Então, isso é muito importante, você já planeja. Você sabe que hoje eu vejo o jovem com poucos planos. Hoje você conversa, eles têm sempre aquela história do influencer, tem sempre aquela história, como se ninguém mais precisasse trabalhar. Basta você se tornar influencer, nada contra, hein? Admiro aí, tem muita gente que eu gosto, mas você não precisa mais de diploma, você não precisa mais trabalhar, basta você ter um celular e abrir aí um TikTok ou um Instagram. Vejam, nesse assunto, um dia um rapaz falou assim para mim numa palestra para jovens, né? Falou, Romão, eu estou vendo aqui o seu currículo acadêmico, você deve ter sofrido muito para estudar tudo isso daí, né? Como o Marcelinho falou no começo, acho que ele não saiu do banco da escola. Hoje está tudo fácil, né? A gente tem o Google, a gente tem isso, tem aquilo. O que você usava para estudar numa época tão difícil? Eu falei, o cérebro. E funciona ainda. Ainda funciona. O que eu sinto é que as pessoas estão deixando de usar o cérebro, elas estão entregando a sua vida para respostas prontas. Elas não pensam mais, a gente está numa deficiência de cognitivo muito grande. Nós só chegamos até onde chegamos, nós saímos de hominídeos para este exato momento por desenvolvimento do nosso cognitivo. E se a gente ficar atrás de resposta pronta, o nosso cognitivo daqui a pouco acabou. A gente está assim, ó, a gente já não vai mais conversar, né? O teu filho vai estar lá na mesa de jantar com você, ele não vai mais falar assim, papai, por favor, me passe a Coca-Cola, ele vai fazer assim, ó, e vai apontar para as coisas, né? Nós temos hoje 40% a mais nos jovens, 40% dos jovens que nós temos hoje no Brasil, o vocabulário deles hoje, por exemplo, para a minha geração, Marcelo, e para a sua, eles têm 30% a menos de vocabulário do que eu e você. Tá ligado? Mas daqui a pouco vai aumentar para 40%, para 50%. Tá ligado? É isso. Tem outras aí, né, que eles falam demais. É que eu gosto muito do tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado aonde? O que está ligado aí? Né? Vamos desligar. Nós não podemos parar de trabalhar o nosso cognitivo. Muitos jovens têm uma questão batata. É a primeira pergunta que vem para mim quando eu falo em faculdade. Né? Assim, Romão, por que eu tenho que estudar um monte de coisa que eu não vou usar na minha vida? O jovem na lata, é a primeira pergunta que vem. É muito simples, meu jovem. Porque essas coisas que você vai estudar, elas vão desenvolver o seu cognitivo para você ser portador de uma inteligência para você realizar o que você quer. Se nós não tivéssemos estudado a tabuada, se a gente não tivesse estudado a cartilha Caminho Suave, a gente não tinha chegado até aqui. A gente ia ter deficiência de cognitivo. O que as pessoas não entendem é que não é a questão de você usar aquilo ou não. É a questão de que o seu cognitivo, as suas sinapses, o seu córtex, ele funciona. Nós temos 6 watts de energia dentro do cérebro. Se eu catar uma lâmpada sua aqui, fosse possível rosquear aqui na minha orelha, uma lâmpada de 6 watts, ela acenderia. Agora, é como você tirar da tomada. Se você não continua aprendendo e desenvolvendo, é como tirar você de uma tomada. Você desligou o seu cérebro. Aí as pessoas vão ficando xoxas. Tem assunto, tem vocabulário, tem palavra, só sabe o que está na moda na mídia social, que muita coisa, você sabe muito bem, é bem inaproveitável, entre aspas. Bastante coisa. Tem muita coisa boa, eu até admiro. Quando eu encontro, eu até escrevo lá, parabéns, eu adorei isso aqui,
fantástico, é isso aí que tem que ser. Mas a gente tem que selecionar, né? Então, exercite o seu cognitivo. Bom, eu quero agradecer o Romão por ter vindo aqui, por me dar essa moral aqui no meu podcast, agradecer a Black School. Romão, dá aquele conselhão bacana ali, ó, naquela câmera aqui, ó, para quem está nos assistindo. Olha, não vou deixar um conselho, eu vou deixar uma sugestão. Pratique o bem, porque só o bem te leva para o caminho correto, mais próximo da sua alma, mais próximo de Deus e mais próximo da existência humana. Muito bom. Romão, como nós te encontramos? Como o público que está nos assistindo? Marcelo, eu sou moderno. Eu tenho todas as mídias sociais. O pessoal prefere Instagram, é Romão César, entra lá. Inclusive, se você nunca assistiu uma palestra minha, eu tenho uma oportunidade a você. Você entra lá no meu Instagram, na bio, ó, vendo como eu sou moderno? Bio, né? Abreviação de biografia. Daqui a pouco ninguém sabe mais o que é biografia, Não, vai virar bio. bio. Né? Você tem lá o curso Seja Protagonista do Seu Futuro. É um curso de 2 horas. Você vai achar que tomou um avião e ficou um mês numa universidade americana de tanta informação que você terá. E se você me permite, nós temos que tomar muito cuidado hoje. É uma reflexão, tá? Para encerrar aqui. Imagine que hoje a inteligência artificial apregoe que Deus é uma IA secular. Quando a nossa geração passar, daqui 50 anos, a geração daqui 50 anos vai estar ajoelhada em frente a computadores e smartphones nas igrejas. A gente nunca pode deixar a inteligência artificial tomar decisões humanas. Nunca. Lute por isso enquanto você puder e tiver forças. Opa! Vou ficando por aqui. Romão, meu muito obrigado, muito obrigado. Você é um gênio, você é um dos 10 homens mais inteligentes que eu conheço. Eu conheço mais de 100 mil pessoas, hein? Eu convivi muito. Você, top 10, muito, muito obrigado. Obrigado, querido. E não podemos esquecer que o mundo é nosso. É nosso.